Se você passou ou pretende passar pela Universidade Estadual de Maringá, você precisa assistir a esse vídeo, pois nós resgataremos a história desta, que é a instituição mais importante de nossa cidade. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica! A Universidade Estadual de Maringá, criada em 1969, não foi a primeira instituição de ensino superior a funcionar em Maringá. Até a sua criação, a cidade era servida por 3 estabelecimentos. A Faculdade Estadual de Ciências Econômicas, que foi criada em 1959, mas que começou a funcionar em 1961, a Faculdade Estadual de Direito, criada em 1966, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada em 1966, mas que entrou em funcionamento no ano de 1967. No conjunto, essas 3 faculdades ofereciam um total de 7 cursos: Ciências Econômicas, Direito, História, Geografia, Ciências do Primeiro Grau, Letras Anglo-Portuguesas e Letras Franco-Portuguesas. Em 1964, houve uma campanha pela fundação da Universidade do Vale do Ivaí, e foi quando se constituiu uma comissão para discutir aquela ideia. No final da década, o objetivo encontrou ressonância na política de interiorização do ensino superior do Paraná, que havia sido desencadeada pelo governo estadual. Até aquele momento, o estado contava apenas com a Universidade Federal, que ficava em Curitiba. Em 1968, o Poder Público Municipal constituiu a Comissão de Planejamento da Universidade de Maringá, e essa elaborou um anteprojeto de lei para ser encaminhado ao governador. No início de 1969, o prefeito Adriano José Valente criou o Grupo de Trabalho para a Instalação da Universidade de Maringá. Mediante a campanha da comunidade e as tratativas entre os poderes públicos municipal e estadual, a UEM viria a ser criada em novembro daquele ano. De acordo com as palavras do professor Flávio Pasquinelli, que foi presidente do Grupo de Trabalho para a Implantação da Universidade de Maringá e também diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, havia ocorrido um milagre em pouco mais de 2 décadas da história da cidade. De uma paisagem de filmes do Velho Oeste dos Estados Unidos, Maringá havia se convertido em um desenvolvido centro urbano, justificando a implantação de uma universidade por aqui. A Lei Estadual número 6.034, de 6 de novembro de 1969, autorizou a criação da Universidade Estadual de Maringá, agregando à mesma as faculdades até então existentes. Aquela mesma lei também instituiu as universidades de Londrina e Ponta Grossa. Ainda, o ato inaugural preconizou o Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas de Maringá, que viria a ser criado em 1972. Pelo Decreto Estadual número 18.109, de janeiro de 1970, foi criada a Fundação Universidade Estadual de Maringá, a FUEM. Com isso, a antiga Fazenda de Experiência do Estado do Paraná, que havia sido chefiada por Nerico da Silva e cujas terras do antigo sítio Mariá, tomada por cafezais, haviam pertencido a Aristides de Souza Melo, então gerente da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, passaram a ser o campus da nova instituição. Para viabilizar o funcionamento da UEM,
houve a desapropriação pela prefeitura de 85 alqueires paulistas. A área escolhida foi declarada de utilidade pública naquele mesmo ano. Para isso, um decreto foi assinado pelo prefeito Adriano José Valente, o secretário de Administração Lauro Eduardo Werneck, o secretário de Educação e Cultura, professor Renato Bernardi, o secretário de Viação e Obras Públicas, Sinclair Sambati, e Ademaro da Silva Barreiros, secretário da Fazenda. Para a implementação das obras no campus, houve a contratação do arquiteto Jaime Lerner e sua equipe. Por meio de um decreto, em maio de 1976, o governo federal reconheceu a instituição, que, em julho de 91, se tornaria autarquia por meio da Lei Estadual número 9.663. Os primeiros anos da Universidade Estadual de Maringá, de 1970 até 77, foram marcados pela ocupação gradativa do campus definitivo e pela implantação de 15 cursos de graduação. Até maio de 1976, momento que se deu o reconhecimento da universidade pelo governo federal, era mantido o modelo estrutural de 3 faculdades e um instituto. A partir dessa data, foi adotado o modelo de departamentos coordenados por centros. No início, havia 5 centros. Atualmente, são 7 centros. A coordenação didático-pedagógica dos cursos passou a ser realizada pelos colegiados de curso, e os departamentos assumiram, então, características mais administrativas. A partir de 1978, foram identificadas algumas tendências que, sistematizadas por temas, enfocavam as atividades fim da universidade. Eram elas ensino, pesquisa, extensão, cultura e as atividades administrativas. A partir daí, novos cursos foram sendo criados e houve a desativação das licenciaturas de curta duração que existiam até aquele ponto. Ciências Econômicas, que foi desativada em 1979, Ciências de Primeiro Grau em 84 e Estudos Sociais, desativado em 1987. Entre diversos equipamentos importantes instalados dentro de seu campus, vale atenção ao Museu Bacia do Paraná. Criado em 15 de outubro de 1979 como Museu da Colonização, ele passou a funcionar efetivamente a partir de maio de 82, como Museu Bacia do Paraná, ou MBP. Inicialmente, o MBP ocupou uma pequena residência localizada na Rua Vaz Caminha, esquina com a Rua Monte Pascoal. Depois, ele foi transferido para uma casa maior, na Avenida Tiradentes, esquina com a Rua Vaz Caminha, no terreno que hoje é ocupado pelo restaurante Silvan Cult. Na época, seu acervo era composto por peças indígenas, vasos cerâmicos, extratos vegetais, animais empalhados e insetos. Posteriormente, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná outorgou a posse de parte de seus documentos textuais
e também imagéticos, fazendo que a então sede do MBP fosse totalmente ocupada. A partir disso, o gabinete da reitoria da UEM iniciou negociações junto da colonizadora para que também fosse doada a residência que havia abrigado por 28 anos seu gerente, Alfredo Werner Niffler. Essa construção estava instalada na Avenida Brasil, quase na esquina com a Avenida Duque de Caxias. Assim, a residência construída com a peroba rosa foi desmontada e reerguida no campus sede da UEM, vindo a ser inaugurada em 14 de abril de 1984. Importante ressaltar que quando a UEM foi criada, por determinação de políticas governamentais do período, o ensino não era gratuito. Logo, surgiram movimentos internos questionando esse entendimento. Em 1987, a comunidade universitária conquistou a gratuidade do ensino. Em dezembro daquele ano, a Lei Estadual número 8.675 autorizou o Poder Executivo a instituir a gratuidade do ensino em todas as instituições superiores mantidas pelo Estado do Paraná. A medida foi efetivada a partir de janeiro de 1988. O segundo dia da greve nacional dos estudantes, decretada pela UNE, foi tranquilo em Maringá. Poucos estudantes compareceram hoje na universidade local e ninguém assistiu aulas. Os líderes do movimento ficaram reunidos no auditório do DACESE. Pela manhã, houve um debate sobre o regimento interno da UEM, considerado muito falho pelos presidentes dos diretórios. A Universidade Estadual de Maringá tem hoje cerca de 5.000 alunos e todos estão em greve, a exemplo dos estudantes de quase todas as universidades do país. Os presidentes dos diretórios estão reclamando que a reitoria mandou retirar os cartazes afixados no campus da universidade. Os estudantes tomaram uma decisão hoje. Vão entrar com mandado de segurança contra a universidade, que reajustou as anuidades em 20%, ilegalmente, segundo eles. Na estrutura da universidade, a gestão é feita de maneira colegiada por meio dos departamentos e diversos conselhos. Para os cargos executivos, como chefe de departamento, diretor de centro e reitor, há eleição direta. A primeira eleição direta para reitor e vice-reitor ocorreu em 1986, quando foi eleito o professor Fernando Ponte de Souza. Antes disso, os reitores e vice-reitores eram indicados pelo Estado, a partir de uma lista sêxtupla, organizada pelo Conselho Universitário. A universidade tem políticas de assistência estudantil voltadas para garantir a permanência do estudante. Uma das mais importantes é o restaurante universitário, o RU, que começou a operar em 1979, oferecendo refeições de qualidade a preços subsidiados. O RU é um ponto de encontro e confraternização, bem como sede de movimentos e eventos políticos. Em 1986, a UEM ampliou sua abrangência regional, com a criação e a implantação da extensão na cidade de Cianorte, com 2 cursos, Pedagogia e Ciências Contábeis. Essa tendência ganhou consistência com a criação e a implantação do Campus Regional de Goiôerê, em 1991, onde foram implantados 2 cursos também, Engenharia Têxtil e Licenciatura Plena em Ciências. Também foram criados os campi de Porto Rico, Cidade Gaúcha, Diamante do Norte, Umuarama e Ivaiporã.
No ano de 1988 foram criados e implantados os cursos de Medicina, Odontologia e Ciência da Computação. A criação dos cursos de Medicina e Odontologia teve como consequência a implantação de um complexo de saúde, formado por um hospital universitário, uma clínica odontológica, uma unidade de psicologia aplicada e um hemocentro. O hospital, que ficou popularmente conhecido como HU, foi constituído em 28 de outubro de 1988 para atender a população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, que havia acabado de ser criado. Vale destacar que o então prefeito, que também era médico, Saíde Felício Ferreira, juntamente de entidades de classe como a Associação Comercial e outras, foi peça fundamental desses equipamentos naquele final da década de 1980. Suas atividades de pesquisa tiveram aumento significativo a partir de 1979. Acompanhando a ampliação do número de projetos, houve diversificação de áreas de pesquisa e a necessidade de se estender suas bases tanto para a coleta de dados de campo, como para levar essas atividades a outros lugares. Hoje, a UEM conta com mais de 100 grupos de pesquisa cadastrados junto ao CNPq. Além de sua editora, foram criadas em 1996 a Livraria Universitária e a Rádio Universitária FM, sintonizada no prefixo 106.9. Anos depois, nasceria a TV UEM. A universidade, além de formar profissionais de alto nível para atuar nas diferentes áreas, também forma a liderança da sociedade. Vários prefeitos de Maringá estudaram aqui. Ricardo Barros, Silvio Barros II, José Cláudio Pereira Neto, João Ivo Calef, Carlos Roberto Pupim e o atual prefeito, Ulisses Maia. O egresso da UEM com maior projeção nacional é o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Alguns professores da UEM também exerceram mandatos públicos, como é o caso dos deputados Renato Bernardi, Tadeu França e Enio Verri. Atualmente, a área ocupada pela UEM em Maringá é de quase 50 alqueires, bem menor que os 85 alqueires inicialmente desapropriados. Esse espaço hoje está dividido em 3 áreas. A área 1, onde fica o hospital universitário e demais serviços de saúde voltados à comunidade. A área 2 é uma área utilizada pelas ciências agrárias, formada por campos semeados e estufas. E, claro, a área 3, que é ocupado pela reitoria, setores administrativos, Museu Bacia do Paraná, blocos com salas de aula, centros de pesquisas, laboratórios, auditórios, além das bibliotecas, restaurante universitário, Tulha, Lepac, MUD, CAP, Eduem, estação meteorológica, teatro, oficinas, sedes campestres da UEM e AFUEM, diretórios e centros acadêmicos e áreas de lazer e esporte para toda a comunidade. E aí, gostaram de mais esse resgate da história da cidade de Maringá? Eu espero que sim. Mas para a gente saber, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares, que toda semana nós traremos informações sobre o passado de Maringá. Dessa vez, nós falamos sobre a nossa Universidade Estadual de Maringá, que há 50 anos ensina o Paraná a crescer. Um forte abraço e vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Até mais!